Isso aí, amém. Amém, meus queridos? Vamos ler? Êxodo capítulo 3, do verso 1 a 10. Hoje eu quero trabalhar com vocês, né? Domingo passado eu acreditava que havia, da minha perspectiva, encerrado aquela temática, os cooperadores de Deus. Mas durante a semana, irmãos, meditando nessa palavra e meditando também no texto bíblico, nós fomos encorajados, acredito assim, a voltar a esse tema. Nós vamos falar a parte 2, né, desse tema, os cooperadores de Deus. Diz assim, irmãos, a Escritura Sagrada, no capítulo 13, Êxodo, versículo 1 a 10. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Trocar o microfone? Amém? Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém, irmãos? Amém. Pai, fala no nosso coração, ministra, Senhor, tua palavra sobre nossa vida, edifica-nos, ó Deus, como o Senhor já está nos edificando nessa noite, mas agora de maneira especial, traga ao nosso coração, ó Deus, uma compreensão, um discernimento, ó Deus, uma revelação na tua Escritura, para que possamos todos aqui, Senhor, ser abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para que a gente compreenda mais uma vez o tema que nós queremos aqui trabalhar com os irmãos, faz-se necessário repetir algumas coisas que dissemos domingo passado. Primeira coisa, irmãos, é que olhando para esse texto, nós observamos aqui o processo das ações de Deus em favor do seu povo. Veja que no versículo 7, ele disse que tinha visto, ele estava vendo a opressão do seu povo no Egito. Os israelitas já estavam há muitos anos sofrendo uma opressão terrível do Egito. E lá no seu sofrimento, eles estavam clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor entrasse com providência e os libertasse. Por isso o Senhor diz no versículo 7, também tenho escutado o seu clamor. Deus estava ouvindo o clamor daquela gente, que no estado de sofrimento só podia recorrer ao Deus dos céus. E aí vem o versículo 8, quando o Senhor diz assim para Moisés, naquela experiência que Moisés estava vivendo, desci para livrá-lo.
Imagine então Moisés, que sabia que os israelitas, povo do qual ele era também descendente, e sabia que eles estavam numa situação de dor. Imagine então agora o Moisés no seu coração pensando: que bênção! O Senhor enfim vai livrar Israel. O Senhor enfim vai agir e vai tirar o seu povo daquela situação. Então, irmãos, de fato, Deus é soberano e autossuficiente em si. Deus é poderoso para que pudesse então tirar aquele povo daquela terra sozinho, sem qualquer participação humana, sem qualquer cooperação de ninguém. Mas aí então, irmãos, chega ao versículo 10, quando então Deus diz assim para o Moisés: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Então, o curioso é que Deus estava dizendo: eu desci para livrá-los. Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo: agora, Moisés, você é quem deverá ir lá, falar com o faraó, negociar com ele a saída do meu povo. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é: Deus está disposto a agir, mas a sua ação deveria acontecer em parceria, em cooperação de Moisés. Deus está aqui, irmãos, dizendo: eu sou o operador desse livramento, eu sou o agente dessa libertação, mas eu quero, Moisés, que você seja o meu parceiro. Eu quero que você participe comigo das minhas ações. Moisés, eu quero que você venha cooperar comigo. E essa expressão cooperador de Deus, irmãos, na verdade eu empresto do apóstolo Paulo. Porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Paulo, irmãos, é quem vai dizer: nós, os servos do Senhor, nós somos seus cooperadores. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, 1, ele diz: como cooperadores de Deus. Mais uma vez, ele usa essa expressão. Então, irmãos, o cooperador, ele vem do verbo cooperar. Cooperar significa trabalhar junto, significa colaborar, significa atuar em parceria com alguém para alcançar um objetivo. Então, irmãos, o cooperador é aquele que participa com Deus das ações que Deus está empreendendo. Ou seja, nós, os servos do Senhor, não somos protagonistas da obra. O protagonista é Deus, nós somos coadjuvantes. O operador é o Senhor, nós somos seus meros cooperadores. No entanto, irmãos, se nós estamos olhando para nós e nos vendo nessa condição de pessoas que participam da obra de Deus na terra, e nós cremos nisso, irmãos, Deus não mudou. Deus continua olhando e vendo a dor das pessoas. Deus continua ouvindo o clamor das pessoas. Deus continua descendo para livrar, para abençoar. Mas Deus continua chamando seus servos para participar com Ele daquilo que Ele está fazendo. Irmãos, nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas estão carentes de Deus. Vivemos numa sociedade onde muitas pessoas precisam da graça do Senhor. E Deus está disposto a descer e abençoá-las, salvando, restaurando, curando. Deus está fazendo a obra dele. E nós, nesse processo, somos seus cooperadores. Mas, irmãos, para ser um cooperador de Deus, é necessário que atendamos algumas exigências. Para ser um cooperador de Deus, você precisa ter no seu caráter, na sua vida, algumas características que vão qualificá-lo para ser chamado do Senhor, para ser o cooperador dele.
E é aqui que eu quero olhar mais uma vez para o Moisés. Porque, irmãos, Deus o chamou, mas não o chamou por acaso. É porque Moisés, Deus olhando para ele, para o coração desse homem, Deus percebeu que ele tinha um caráter, ele tinha um coração disposto, ele tinha agora as condições para participar com Deus daquilo que Deus iria fazer em favor do seu povo Israel. Essas mesmas características são as que Deus espera em nós. Deus espera de nós. E eu quero então compartilhar com os amados algumas dessas características. Em primeiro lugar, os cooperadores de Deus são servos que vivem com consciência da santidade de Deus. Essa é a primeira característica que qualifica aqueles a quem Deus quer usar como seu cooperador. Eles precisam ter uma consciência da santidade de Deus. E veja então, antes do Senhor declarar para Moisés a missão que o Senhor daria a ele, veja a que experiência Deus submete Moisés a passar. No capítulo 3, texto que lemos inicialmente, diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés estava com seu rebanho, pastoreando ovelhas, e de repente ele havia à vista um arbusto que estava pegando fogo, mas ele não se consumia. Aquilo lhe pareceu curioso, estranho. E ele então foi se aproximando. Diz o texto que ele está pensando, que coisa impressionante, a sarça não se consome. E aí então ele ouve uma voz, a voz do Senhor, que vem do meio da sarça. E então aquela voz diz assim: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. E ele diz assim: olha, não se aproxime. Moisés está indo em direção àquela sarça, curioso, ele quer entender o que está acontecendo. O Senhor diz: não se aproxime. E o Senhor diz assim: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Irmãos, essa orientação, ou essa ordem que Deus dá a Moisés, para que ele então tirasse a sandália dos seus pés, é compreensível a Moisés, porque Moisés faz parte de uma cultura em que tirar as sandálias podem então representar pelo menos três coisas. A primeira delas é que tirar as sandálias, para aquele contexto do Oriente Antigo, representava reverência e humildade. Então, quando uma pessoa estava chegando num lugar e que ela julgava ser ali um lugar importante, ela então tirava as sandálias dos pés, porque os pés, irmãos, era considerada a parte mais impura do corpo, o que dirá as sandálias, que carregava poeira, que carregava sujeira. Então tirar as sandálias é uma atitude de reverência e humildade. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, esse lugar que você está se aproximando requer de você uma atitude de completa reverência, requer de você uma atitude de completo quebrantamento e humildade. Tirar as sandálias, irmãos, também significava o reconhecimento de autoridade. Então, quando alguém tirava sandálias para adentrar em algum lugar, ele também estava dizendo que aquela pessoa com quem ele haveria de encontrar estava numa posição de superioridade a ele. Então, tirar as sandálias este Moisés, que está se revelando a você, é muito maior do que você. Tirar as sandálias, irmãos, então é entregar ao outro poder, é reconhecer no outro autoridade. Ele é pequeno, o outro é grande. Mas tirar as sandálias, irmãos, também significa que aquele lugar não é um território qualquer. Ele estava ali agora pisando no lugar que era santo. Então, quando, por exemplo, em algumas civilizações, pessoas religiosas vão entrar num templo
por ser considerado sagrado, elas tiram as sandálias, tiram os calçados. Por quê? Porque estar naquele lugar considerado santo, é preciso então ter uma atitude de pureza. Então, veja, essa experiência que Moisés está vivendo, é Deus aqui observando Moisés, para ver se em Moisés existe essa consciência da santidade do Senhor. E Moisés teve, irmãos, porque quando ele entende que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó estava falando com ele, diz então que Moisés cobriu o seu rosto. Ele não só tira as sandálias, mas ele cobre o seu rosto. Por quê? Porque ele se sente indigno de com os olhos mirar o Senhor, olhar o Senhor. Então Deus está vendo em Moisés um homem, irmãos, que tem uma consciência da santidade de Deus. Essa, irmãos, é provavelmente a primeira característica, é a primeira de todas, que vai qualificar alguém para ser um cooperador do Senhor. Para ser alguém que de fato vai participar da obra que Ele está realizando no mundo. Os cooperadores de Deus, eles não podem viver de qualquer maneira, irmãos. Os cooperadores de Deus, eles, por carregarem essa consciência da santidade de Deus, eles também vão ser influenciados a desenvolver uma vida santa. Então não só ter a consciência da santidade de Deus, mas essa consciência vai repercutir, gerando ações santas, uma caminhada santa, atitude santa. Então veja que interessante, Deus está dizendo assim, veja, antes de Deus entregar a Moisés uma missão, Deus está provando o coração de Moisés. Antes de Deus confiar a você uma missão, Deus primeiro vai averiguar o seu coração. Antes da tarefa, vem a consagração. Antes da missão, vem a santificação. Mas há muitas pessoas que não entendem a ordem desses processos. Elas querem se envolver com a obra de Deus, mas sem santificarem suas mentes, sem santificarem suas mãos, sem santificarem o seu corpo. Querem estar envolvidos com a obra de Deus, mas sem primeiro se entregarem a uma vida santa e reta diante de Deus. Irmãos, isso não é possível. Não é possível. Deus não está tão preocupado com suas habilidades quanto está preocupado com a sua santidade. Deus não se importa com quão habilidosas são as suas mãos. Deus se importa com quão limpas estão suas mãos. Deus não está preocupado quão veloz você pode correr. Deus está preocupado se por onde você corre, a pureza. Deus está preocupado se a forma como você anda é pura. Deus não está tão preocupado com as suas destrezas, com as coisas que você sabe fazer. Deus, na verdade, se importa com a disposição que você tem de viver em santidade. É isso que vai te qualificar. É isso que te qualifica. Agora, pensemos na seguinte situação para nos ajudar a entender isso, tá? Vamos pensar aqui no ambiente de um centro cirúrgico. Quantos aqui já fizeram a cirurgia, né? Eu sou campeão de cirurgia, a gente sempre brinca. Quantas cirurgias você já fez? Eu já fiz algumas, irmãos, né? Então, e trabalhei no hospital 4 anos, minha mãe aposentou-se como enfermeira, então o ambiente hospitalar é um tanto familiar para mim, né? E assim, um ambiente de uma sala cirúrgica, irmãos, ali é preciso ser um ambiente absolutamente, quando eu falo absolutamente, não é um exagero da palavra, é de fato, tem que ser um lugar absolutamente limpo. Ali não é um lugar que deva encontrar bactéria, nada, ali tem que ser limpo. Tá? E aí quando chega o médico, por mais habilidoso que ele seja,
Por mais competente que ele seja, mas no centro cirúrgico tem um espacinho, né? Um lugar onde os médicos, os auxiliares, os enfermeiros que vão participar, eles precisam então fazer uma limpeza das suas mãos, usar produtos ali que são específicos para aquele tipo de limpeza. Por quê? Porque se ele não estiver devidamente limpo, por mais habilidoso que ele seja, ele vai comprometer o seu trabalho, não é verdade? Ele vai contaminar o ambiente, ele vai contaminar o paciente. Imagine, irmãos, que a obra de Deus é esse lugar que Deus está. E Deus é puro, Deus é limpo, Deus é santo. A sua obra é pura, a sua obra é santa. E para que a gente então adentre esse lugar, nós precisamos, irmãos, ser santificados. Porque o que você vai tocar não pode ser contaminado. O que você vai fazer pode ser comprometido se você não estiver devidamente puro. Então, irmãos, a primeira característica dos cooperadores de Deus é essa consciência da santidade de Deus. O que qualifica você não é o quanto você está impressionado com a obra. Tem pessoas que elas são impressionadas com a obra de Deus. Eles ficam deslumbrados com a missão que Deus pode dar. Não. A primeira coisa que te qualifica é se você está impactado por Deus. Se você está deslumbrado por Deus, se a presença de Deus te causou, se isso te impressionou. Não se impressione com gente que está encantado com a obra, impressionado com a obra, não. O que nos qualifica é quando a gente é impressionado com Deus. Antes de Moisés pôr a mão no trabalho, ele se impressionou com Deus. Ele olhou para aquela sarça que não se queimava. E ele percebeu que aquilo era absolutamente diferente de tudo que ele já tinha visto. Esse é Deus. É totalmente diferente de tudo que você possa ver. Totalmente diferente de tudo aquilo que você possa sentir. E essa experiência com Deus, que nos impacta, é isso que vai nos qualificar para que Deus então possa confiar em nossas mãos uma missão, um trabalho para honrá-lo. Essa é a primeira característica. Então, Deus não envia ninguém sem antes ensinar reverência e santidade. Porque quem não treme na presença santa de Deus, não está pronto para ser usado por Ele. Deus, vou repetir, Deus não envia ninguém para o seu serviço, para o seu trabalho, sem antes ensinar reverência e santidade. Porque quem não treme na presença santa de Deus, não está pronto para ser usado por Ele. Amém? Segundo lugar, os cooperadores de Deus são servos que reconhecem a necessidade da parceria ou da ajuda de outras pessoas. Deus chama pessoas para trabalhar na sua obra, para servir na igreja, participar da expansão do seu reino, mas essas pessoas precisam ser humildes o suficiente para reconhecer que elas vão precisar de ajuda de outras pessoas. Eles vão precisar da parceria de outras pessoas. Porque olha que interessante o que acontece com Moisés. Moisés, no primeiro momento que Deus diz a ele a missão que ele deveria realizar, Moisés então vai dizer assim: Senhor, mas eu não sei falar. Eu não sei falar. Êxodo 4, versículo 10. Diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falasse ao teu servo, não consigo falar bem. Moisés aqui está se desculpando,
dizendo que ele é incapaz para aquela missão, porque ele não tem uma habilidade comunicativa. Aí vem o versículo 18, respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Senhor, envia outro, arruma outro, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade para me comunicar, falar, o Senhor me conhece. Aí, irmãos, vem o versículo 14, então o Senhor se irou com Moisés, ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Então veja, irmãos, o Moisés, quando apresenta diante de Deus a sua limitação, isso não foi suficiente para convencer Deus de que deveria arrumar outra pessoa. Ele então vai dizer assim, Moisés, você não vai fazer essa obra sozinho. Eu sei que você não é autossuficiente, você não detém todas as habilidades necessárias, mas aí você vai precisar de ajuda. E eu já providenciei seu parceiro. Arão, o seu irmão, está vindo para te ajudar. Você vai falar para ele o que tem que ser dito para o faraó. Você vai falar para ele o que tem que ser dito para o povo. E ele então será o seu porta-voz. Veja, irmãos, e aí Moisés aceita o desafio. Senhor, se é assim, conte comigo. Se é assim, pode me enviar. Irmãos, os cooperadores de Deus são pessoas que precisam entender o seguinte, que na obra de Deus, maturidade espiritual não é julgar-se capaz de fazer aquilo que Deus confia em nossas mãos. Maturidade espiritual é o contrário, é reconhecendo a sua incapacidade, estar disposto a se juntar com outras pessoas, encontrar parceiros, fazer alianças, buscar pessoas que têm as habilidades que você não tem, para ajudar você a fazer aquilo que Deus confiou em suas mãos. Portanto, irmãos, quando a gente vai servir o Senhor, você tem que aprender. Isso é um aprendizado. Você precisa aprender a andar junto com as pessoas, você precisa aprender a dividir suas cargas, você precisa aceitar ajuda, você precisa aprender a fazer parcerias. O trabalho conjunto, irmãos, ele sempre será um trabalho muito mais abençoador do que o trabalho solo. O trabalho em conjunto é sempre um trabalho mais poderoso do que o trabalho solo. Voltando à figura, metáfora da sala de cirurgia. Vocês sabem que uma cirurgia, quanto mais complexa, maior tem que ser a equipe, não é verdade? Cirurgia simples, vai o médico, né? O anestesista, vai um enfermeiro instrumentador, realizou o problema, fez a cirurgia. Mas se for uma cirurgia complexa, aí é preciso uma equipe de médicos, às vezes mais de um anestesista, mais de um instrumentador, toda uma equipe. A sala está cheia de pessoas que vão participar daquele processo. Por quê? Porque quando é complexa, quando a coisa é grande, é necessário mais gente trabalhando junta. Se você quer se resumir a fazer coisas pequenas para Deus, continue sozinho. Mas se você quer participar de grandes coisas, então se prepare, Deus vai precisar colocar pessoas ao seu lado, para te ajudar, para te abençoar. Olha o Moisés, ele foi abençoado por Arão. Arão foi uma bênção de Deus na vida dele. E ele, irmãos, mesmo sendo líder, imagina, ele é o líder do povo. Mas quem falava era o Arão. E Moisés não se sentia diminuído por isso. Tem crente que
ele se sente diminuído quando ele precisa pedir ajuda. Se sente diminuído quando ele tem que falar de uma fraqueza, de uma limitação. Ele se sente menor quando ele entende que precisa de pessoas ao seu lado para cooperar com ele. E aqui essa palavra, lembram? Domingo passado eu disse, essa palavra foi motivada porque domingo passado pela manhã nós elegemos vários irmãos para liderar os ministérios da nossa igreja. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Se você sonha, se você tem a ambição de desenvolver grandes coisas para a glória de Deus, então se prepare, você vai precisar mais do que você. Você vai precisar de pessoas. Desenvolva a habilidade de criar relações, fazer amigos, fazer parcerias. Os cooperadores de Deus entenderam. Eles não se bastam. Eles precisam de pessoas que caminhem com eles. Para ajudar, para participar, para fortalecer. Terceiro lugar, irmãos. Os cooperadores de Deus são servos que perseveram, mesmo lidando com pessoas difíceis. Os cooperadores de Deus, irmãos, são pessoas que eles perseveram, eles continuam. Mesmo que nessa missão, mesmo que nessa caminhada, eles tenham que lidar com pessoas complicadas, pessoas difíceis. Olha que interessante, Moisés, irmãos, quando assume então a responsabilidade de tirar o povo de Israel do Egito, e agora guiá-los pelo deserto rumo à terra de Canaã, chamada Terra Prometida, a terra que o Senhor havia prometido para eles. Irmãos, leia o livro de Êxodos, leia o livro de Números, e você vai ficar admirado com quantas situações Moisés teve que administrar em função da dureza do coração do povo a quem ele chamou para liderar. Eu cito aqui algumas. Veja, Êxodo 15, do versículo 22 a 23, a Bíblia conta que 3 dias depois que o Senhor abriu o Mar Vermelho, os irmãos se lembram? É um dos milagres mais extraordinários, se não o maior milagre do Velho Testamento. O Senhor abre o Mar Vermelho e faz o povo passar em terra seca. E quando então estão do outro lado da margem do rio, seus inimigos, soldados egípcios, entram então na terra seca. E o Senhor então fecha o mar e vence seus adversários sem que eles precisassem levantar uma espada sequer. Irmãos, é um feito extraordinário. É aquele feito que você ficaria dias naquele estado de encantamento, deslumbre. Não é verdade? Sabe, assim, você passa dias, sabe, alimentado por aquele agir de Deus. Mas 3 dias depois, diz o Êxodo 15, que chegando numa região chamada Mara, porque ali havia uma reserva de águas, mas quando eles foram beber daquela água, a água era amarga, não dava para beber. E aí então, o que eles começaram a fazer? Moisés, vamos fazer um culto de oração, vamos pedir para Deus prover água para nós. Moisés, vamos louvar o Senhor? Olha que maravilha, o Senhor fez um milagre tremendo. Não, diz então o versículo 24 do Êxodo 15, que o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? E já começaram então a dizer, mas foi para isso que você nos tirou do Egito? Para nos matar de sede aqui no deserto? Aí o Moisés vai falar, Senhor, o povo está aí reclamando. Aí Deus faz um milagre, o Senhor diz assim para ele, olha, pega aquele tronco de madeira, joga na água. Ele joga aquele tronco, a água ficou limpa. E eles puderam então saciar a sua sede. Deus fazendo um milagre. Aí, irmãos, chega um outro momento. Quando eles estão no capítulo 16,
no versículo 2 e 3, diz então que toda a comunidade de Israel começa a reclamar a Moisés e Arão e dizendo: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Eles estavam sentindo fome, a comida no deserto não estava sendo suficiente. Olha o absurdo, a insanidade que esse povo está dizendo. Deus podia ter nos matado lá, se fosse para trazer a gente aqui, para ficar passando essa fome. O Moisés tem que escutar isso. Aí então diz aqui a continuidade do versículo 3, lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade. Gente, esse povo estava lá como escravo pedindo: Deus, tira a gente daqui, Senhor, leva a gente para outro lugar. Agora estão dizendo: ah, que saudade do Egito. Olha só, vai entender um povo desse. O povo está se revelando para Moisés como um povo complicado. Você acha que as pessoas que Deus está chamando você para abençoar, para cuidar, para liderar é diferente? Você acha que as pessoas que Deus está querendo colocar do seu lado para você servir, para você ser bênção na vida delas, você acha que essas pessoas são diferentes? Não são. Olha outra situação que Moisés vive. Chega no capítulo 32 de Êxodo, o Senhor havia chamado Moisés para ele ir no Monte Horebe, e ele vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. O Senhor vai dar a Moisés as tábuas da lei, para que a lei regesse a vida do povo, aquela nação pudesse ter uma organização, uma direção espiritual. Irmãos, 40 dias, só 40 dias, mas eles começaram então a dizer: cadê o Moisés? Que líder é esse? Viajou, será que vai voltar? Não, Arão, não vai voltar. Nós somos de um Deus. E aí então, olha o parceiro do Moisés. O que o Arão faz? Se rende à queixa do povo. Ele diz: então tragam os brincos, colares, traz tudo de ouro que vocês têm aí. Foram lá e derreteram aquilo, fizeram um bezerro de ouro e o povo começou a adorar o bezerro de ouro. Aí Moisés, irmãos, desce do monte, aí ele está vendo lá, né, aquele alvoroço, aquele movimento, pensando: gente do céu, eu preciso viajar mais, porque o povo está lá, né, louvando a Deus. E quando ele chega, que nada, o povo estava adorando uma imagem, havia caído em idolatria. O texto diz que o Moisés ficou tão bravo que ele quebrou as tábuas que ele havia recebido de Deus. E tão frustrado. Você acha que as pessoas que você vai se dispor a cuidar, a abençoar, a liderar, a servir, você acha que essas pessoas não vão te frustrar? Você acha que essas pessoas não vão te decepcionar? Você não acha que haverão momentos em que você vai pensar assim: ah, isso que eu estou fazendo é vão, é inútil, não dá resultado? Depois de tudo que Moisés foi, o povo cai na idolatria. O povo cai na idolatria. E aí, irmãos, veja, Moisés chegou num momento assim de tamanho desgosto, que lá no livro de Números, capítulo 11, no versículo 15, ele diz assim: se é assim que vais me tratar, ele está dizendo para Deus, mata-me agora, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E sabe por que ele está falando isso? Porque de novo o povo estava murmurando, reclamando, e ele pede para morrer. Senhor, me mata, Senhor, eu não aguento mais esse povo. Olha, irmãos, não me façam chegar nesse momento da minha vida, né? Senhor, não aguento mais o pessoal da Batista Nova Vida, Senhor, me leva para o céu, Pai, eu não tenho mais paciência com aquele povo, Senhor, me leva, Senhor. Então, irmãos, eu não quero viver esse dia, mas eu não posso criar a expectativa de que nesse lugar eu não terei decepções e frustrações, e você também não pode criar essa expectativa, irmão. Porque Deus nos chama para participar com Ele da sua obra. E a obra de Deus é cuidar de pessoas, abençoar pessoas, orar por pessoas, é ajudar as pessoas a conhecer o Senhor. Mas essas mesmas pessoas a quem o Senhor te chamou para abençoar, para cuidar, para servir, oferecer a elas uma vida melhor em Deus, são essas mesmas pessoas que vão provocar no seu coração sentimentos como frustração, decepção, desânimo,
Mas o Moisés desistiu? Não desistiu. Moisés perseverou. E é isso que eu quero dizer para você em nome de Jesus. Não desanime, não desista, persevere. Porque Deus está contando com os cooperadores que, apesar das lutas que enfrentam com as pessoas difíceis, eles vão continuar firmes. Porque o chamado deles não tem a ver com o tratamento do povo, o chamado deles tem a ver com o tratamento de Deus. Você responde a Deus e não às pessoas. Você responde ao Senhor. E o Senhor te chamou. Deus vai continuar cuidando de você. Amém? E eu quero, irmãos, em último lugar, apresentar mais uma característica que qualifica você para ser um cooperador de Deus. A última. São aqueles servos que aceitam orientação para crescer e servir melhor. Moisés, irmãos, veja, ele não era um qualquer homem. Vamos lembrar que Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó. O faraó é o imperador egípcio, é o homem mais poderoso daquele império. Então Moisés, ele cresce no palácio. Moisés foi educado nas melhores escolas, ele aprendeu as ciências que eram necessárias de um faraó conhecer, porque ele poderia, dependendo da dinâmica e mudança de governo, ele poderia até ser um faraó. Então ele foi desde cedo treinado para isso. Então, o Moisés, irmãos, ele tinha muitas habilidades, ele tinha muitas competências, é bem provável que ele falava outras línguas, foi ensinado assim. Então, era um homem, sim, com muitas capacidades. Só que esse homem, com essa variedade de capacidade, não era um homem que estava isento de errar, pelo contrário. Ele podia cair em alguns erros, como caiu na sua liderança do povo de Israel. Porque diz para nós, irmãos, Êxodo capítulo 18, que certa vez ele recebeu a visita do seu sogro, tal qual estou recebendo a visita da minha sogra passando esses dias na minha casa. E o Jetro, então, foi lá acompanhar o Moisés realizando o seu trabalho. E o que o Jetro percebeu? O Êxodo 18, versículo 17, diz assim: respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você imagina, o seu sogro vai te visitar, e o que você fica esperando? Ah, meu sogro vai ver, eu sou um profissional bom, faço tudo direitinho. Eu vou chegar em casa e falar: rapaz, Moisés, isso é bom, hein? Rapaz, não. Aí o sogro do Moisés diz assim: olha, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa ali é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. E o que o Jetro está denunciando é: você, Moisés, é que está com a responsabilidade de pastorear esse povo todo, de orientar esse povo todo. Você está fazendo isso sozinho, você está se sobrecarregando, esse povo não está sendo bem orientado. E aí então ele orienta Moisés dizendo: escolha pessoas para te ajudar, divida o povo em grupos de 10 pessoas, coloque em cada grupo de 10 um líder, e ele propõe então uma solução para o Moisés. E chega o versículo 24, diz: Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Ou seja, irmãos, olha que coisa bonita no caráter de Moisés. Embora ele fosse um homem maduro, um homem capaz, mas ele admite que estava errando e aceitou o conselho de uma pessoa mais velha. Fez conforme o seu sogro o orientou. Deus chama pessoas que reconhecem que estão suscetíveis ao erro, mas são pessoas ensináveis, pessoas que estão dispostas a ser orientadas, corrigidas, instruídas. Então Deus não está procurando cooperadores que sejam muito sabidos. Deus está procurando cooperadores cujo coração é ensinável.
Deus está procurando pessoas para servi-lo, mas que aceitem ser instruídos. Agora, tem aqueles que querem cooperar com a obra de Deus, mas são teimosos, não sabem ser instruídos, não sabem ser advertidos, não podem ser corrigidos. A esses, Deus não está contando com o seu trabalho, com a sua disposição, porque no meio do caminho nós erramos. E no meio do caminho Deus vai nos corrigindo. E como é que Deus nos corrige? Deus coloca pessoas, irmãos. Você fica lá, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, corrija meus passos. Você fica esperando o anjo vir falar para você. Deus envia pessoas. Pessoas para ajudar você a abrir seus olhos. Pessoas para ajudar você a olhar o ponto cego. Pessoas para dizer para você, não vai por aqui, vai por ali. Abra-se. Seja ensinável. Deixe pessoas instruir você. Deixe pessoas orientar você. Deixe pessoas ajudar você a servir melhor e com mais qualidade. E eu concluo essa palavra, irmãos, então, lançando um desafio para nós. Um desafio. Deus continua vendo a dor das pessoas, Deus continua ouvindo o clamor das pessoas, Deus continua descendo para livrar. A pergunta é: quantos aqui estão dispostos a participar com Deus das obras que Ele quer realizar nesse mundo, das obras que Deus está realizando nessa igreja, das obras que Deus quer realizar lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, no seu bairro, nessa igreja? Quantos aqui estão dispostos a dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser seu cooperador, eu quero participar com o Senhor daquilo que o Senhor está fazendo? Então, Senhor, se eu vou ser seu cooperador, Deus, então me ajude, Senhor, me ajude. Eu quero ter essa consciência da sua santidade. Santifica-me mais, Senhor. Senhor, eu quero participar da tua obra. Então, Senhor, me ajude a encontrar pessoas que possam me ajudar, serem meus parceiros, como Arão foi de Moisés. Senhor, me dê paciência e me dê o amor para saber lidar com as pessoas difíceis. Senhor, me dê um coração ensinável, um coração humilde, para que eu saiba ser instruído, para que eu saiba ser governado, para que eu saiba ser liderado. Vamos orar? Mas antes de orar, eu quero lançar esse desafio mais uma vez. Quantos aqui hoje querem dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser seu cooperador? Que Deus abençoe sua vida. Quem mais aqui quer ser um cooperador de Deus? Deus abençoe a vida da irmã. Quem mais aqui? Deus abençoe sua vida. Quem mais aqui? Levante assim, dê um sinal. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Eis-me aqui, Senhor, eu quero, Senhor. A obra é tua. Quem faz é o Senhor, meu irmão, não é você. Deus só está chamando você para participar com Ele. Deus só está chamando você para participar com Ele. Senhor, mas é tão difícil, Senhor. Foi tão difícil para Moisés. Eu diria para você que o mais difícil para Moisés não foi lidar com o faraó, o mais difícil foi lidar com o povo. Mas Deus sustentou Moisés, Deus cuidou do Moisés, deu paciência para Moisés, deu sabedoria nos momentos certos. Deus vai fazer isso na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Você que levantou a sua mão, esse sinal você fez a Deus. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Você fez para o Senhor. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te orientar, deixa Deus mostrar para você onde é que você vai servir.
Mas o primeiro passo é: se deslumbre com a santidade de Deus. Desenvolva a consciência da santidade de Deus. Porque primeiro Deus quer santificar você. E Deus depois vai confiar em suas mãos algo importante para fazer. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque esse tempo aqui juntos, nós pudemos orar, pudemos, ó Deus, louvar com canções, podemos, ó Deus, aqui honrar aqueles que têm trabalhado entre nós, e pudemos, ó Deus, também meditar na Tua Palavra. Pai, diante daquilo que o Senhor trouxe para nós nessa noite, ó Deus, diante do desafio que nos foi lançado, Pai, mais uma vez nós queremos dizer: Senhor, nós estamos aqui, eis-me aqui, Senhor. Ó Deus, quantos aqui, ao levantar a sua mão, afirmaram diante do Senhor: eis-me aqui, Senhor. Então, Pai, use os teus servos, use os teus filhos. Senhor, vai qualificando, vai capacitando, vai aperfeiçoando, para que eles, ó Deus, sejam bênçãos nas tuas mãos. Sejam instrumentos do Senhor para salvar, para curar, para restaurar, para libertar, para instruir. Oh Deus, em nome de Jesus, faça da nossa igreja, Senhor, cada vez mais, ó Deus, esse rebanho onde o Senhor encontre servos com o coração disposto e preparado para servir o Senhor e participar contigo das tuas obras. Não só nesta igreja, mas nesse bairro, nessa cidade, por onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, amém. 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 Nós vamos então encerrar.